Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Pressurizada. E aqui você já sabe que é o nosso ponto de encontro, onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você ter mais resultados com segurança, vender mais e se tornar uma referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E hoje, neste episódio, eu vou te mostrar uma forma incrível de você explodir os seus resultados. Isso mesmo! Neste episódio, eu vou te mostrar o poder das associações estéticas que vão fazer os seus resultados explodirem. Mais do que isso, eu vou te ensinar as associações corretas, assertivas, para você atingir esse objetivo. Isso não significa que eu vá te dar uma fórmula mágica de associação, né? Muito pelo contrário, no conteúdo de hoje, eu vou te ensinar muito além disso. Eu vou te ensinar a fundo a fisiologia da disfunção, o mecanismo de ação da associação, ou seja, do seu aparelho, da sua eletroterapia que você deve utilizar naquele tipo de disfunção e dessa forma você nunca mais vai errar na hora de associar. E aí, como diz o meu filho Enzo, né? Bum! Você vai começar a ter resultados realmente explosivos aí durante todo o seu atendimento, durante todos os seus protocolos aí com os seus pacientes, né? E claro que isso é muito bom, porque você dominando essas associações corretas, assertivas, você vai aprender a personalizar os seus protocolos. Ou seja, você vai ter autonomia, conhecimento e segurança suficiente para você montar um protocolo diferenciado para cada perfil do seu paciente. E dessa forma, você vai entregar resultados com muito mais rapidez. Além disso, claro, você fideliza o seu paciente, porque uma vez que você personaliza, você sabe quais são as respostas do organismo e você pode ir ajustando este tratamento. E claro que tudo isso vai resultar em quê? Em ótimos resultados e dessa forma você vai atrair novos clientes somente por esse seu procedimento diferenciado. E claro que vai também ter um aumento aí substancial no seu faturamento, né? E claro que nós gostamos muito dessa parte aí, que a gente consegue estar cada vez mais próxima do quê? Dos seus R$ 20.000 em 30 dias de faturamento. Eu lembro, a verdade, né? Me vem na cabeça sempre quando eu falo em relação de associações assertivas, a Vânia. A Vânia é uma das doutoras da beleza, né? Que fazem parte do meu time. Ela é especialista em pressurizada. E a Vânia, ela aprendeu exatamente o raciocínio clínico de associações. E ela começou, através de tudo que ela foi aprendendo, a criar associações extremamente assertivas no rol dela, que é de harmonização facial com a pressurizada. E eu vou te dizer uma coisa: os resultados dela, além de serem incríveis, rápidos, são extremamente duradouros, né? Ela hoje em dia, vou só citar aqui uma das associações dela, que inclusive faz muito sucesso dentro da nossa comunidade pressurizada, e ela já ensinou para várias doutoras da beleza, é a associação do microagulhamento para a manutenção do preenchimento de lábios, que é realmente incrível. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero te mostrar que quando você entende o raciocínio da fisiologia, do mecanismo de ação do fármaco, de como ele reage no seu paciente e domínio da disfunção, aí não tem para ninguém. Você vai começar a montar os seus próprios protocolos
com associações assertivas, né? Claro que você pode testar muita coisa, mas rapidamente você vai começar a ter resultados extraordinários, né? Ao invés de ficar pensando que a associação é aplicar vários procedimentos, vários aparelhos numa mesma sessão. Muito profissional ainda acha que é isso, né? Que associar é eu fazer vários procedimentos, 3, 4, 5 procedimentos de uma vez só, numa mesma sessão, associando aí procedimentos que muitas vezes um está prejudicando o outro, né? Ou até mesmo causando aí intercorrências ou anulando o efeito do outro. Ou talvez algum profissional que pense que associação não funciona, então melhor não fazer. E se você é uma dessas profissionais, é um desses profissionais, eu vou te dizer que você está deixando a desejar de ter resultados incríveis e está deixando muito faturamento em cima da mesa, tá? Na hora de associar, eu vejo muitos profissionais, né, aplicando aquilo que tem na clínica. Bom, então se eu tenho um aparelho de ultrassom, eu vou aplicar ele em todos os meus procedimentos. Se eu tenho um aparelho de radiofrequência, por exemplo, é com ele que eu vou fazer todas as associações. Essa não é a forma correta. Ou até mesmo, né, usam o mesmo protocolo para todos os casos. Outro detalhe que eu vejo também é quando o profissional não tem conhecimento do mecanismo de ação daquele equipamento. Não sabe, né, fisiologicamente o que aquela eletroterapia promove no organismo. E dessa forma não tem uma previsão de como o organismo vai reagir àquele procedimento. E aí começa a fazer associações da cabeça, né? Não são associações baseadas em raciocínio clínico. Pois hoje, aqui nesse nosso episódio, que está realmente imperdível, eu vou te ensinar como você faz associações extremamente assertivas para que você tenha resultados extraordinários, tá? Mas, como eu te disse, não é uma fórmula mágica, não é uma receita de bolo, muito pelo contrário. Hoje você vai entender a fundo a fisiologia das disfunções e também sobre o mecanismo de ação dessas associações, tá? Então, nós vamos falar hoje aqui sobre o conhecimento aprofundado da disfunção a ser tratada. Você precisa entender a anatomia, a fisiopatologia dessa disfunção. Conhecimento do fármaco que você está utilizando neste procedimento. É importantíssimo você dominar a farmacocinética e a farmacodinâmica deste produto. Você também precisa ter o conhecimento da eletroterapia, ou seja, do mecanismo de ação no organismo daquele aparelho que você está associando. Somente com o domínio e o conhecimento desses 3 pilares é que você vai conseguir, a partir de agora, realizar protocolos extremamente eficientes e assertivos. Então, bora lá? Vamos começar então? Pega aí então aquele seu caderno, que eu já sei que você já me acompanha com o seu caderno de anotações, caneta, o seu copinho d'água e a gente vai iniciar então. E é o seguinte, nesse episódio de hoje, eu separei, né? Eu selecionei 2 assuntos, 2 disfunções, na verdade, principais que eu vou abordar, que serão gordura localizada e flacidez. Então, nesse episódio de hoje, eu vou focar nessas 2 disfunções e vou destrinchar essas 2 disfunções para vocês entenderem, né, toda a fisiopatologia dela. Vamos falar de anatomia, vou falar de fármacos e vou falar de associação. Então, hoje você vai aprender tudo sobre esse tema. Então, vamos lá? Já anota aí em cima no seu caderno, número 1, gordura localizada. Vamos começar pela gordurinha localizada? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber, ter esse conhecimento. O que é a gordura localizada? Mas como assim, doutora Adriana? Eu já sei o que é a gordura localizada.
Que bom que você já sabe. E se você ainda não sabe, você vai aprender agora. E se você sabe, se você aprendeu tudo sobre esse triglicerídeo, né, que habita o nosso adipócito, nós vamos revisar aqui neste episódio de hoje. Então, quando eu falo sobre a gordura localizada, eu estou falando sobre o quê? Estou falando sobre o triglicerídeo que habita o adipócito. Vamos entender um pouquinho mais a fundo o que que é isso. O que que vem a ser triglicerídeo? Bom, quando eu tenho, né, quando eu consigo visualizar, a gente consegue ver isso nos nossos livros, né, de fisiologia, você vai ver o que é um adipócito. O adipócito é uma célula de gordura. Como ela é composta? Um adipócito maduro, que é exatamente esse que habita a nossa gordurinha localizada, né? Aquela bainha que a gente tem a mais, é o quê? É uma célula onde você consegue visualizar uma grande gota lipídica dentro, ou seja, uma grande gota de gordura que nós chamamos de triglicerídeo. Essa gordura que está ali dentro chama-se triglicerídeo e ela fica ali bem grande dentro da célula do adipócito. O núcleo desse adipócito, dessa gordura, dessa célula de gordura, ele fica mais na periferia, ele fica bem próximo da membrana. E essa gota lipídica de triglicerídeo, ela ocupa quase toda a célula. Essa daí é a característica de um adipócito maduro, tudo bem? E aí eu tenho então essa grande gota lipídica. Esse triglicerídeo, ele é formado por duas substâncias, que se chama ácido graxo e glicerol. Quando eles se encontram, o ácido graxo livre e o glicerol, eles têm um caso de amor. Então, eles são apaixonados um pelo outro. Então, quando eles se encontram, eles se unem e formam o triglicerídeo. Quando eles se unem e formam o triglicerídeo, eles são o quê? Eles são abordados por um adipócito, onde eles entram e ficam armazenados ali dentro da casinha deles, felizes para sempre, ok? Então, perfeito, já entendeu, você já compreendeu o que que é uma célula de gordura que nós chamamos de adipócito. Perfeito. Quando nós temos, né, excesso desse tipo de célula, quando nós começamos, né, a ter ali um excesso de adipócito, nós começamos a ter o que nós chamamos de gordura localizada. Como isso ocorre, doutora Adriana, né? Isso ocorre por quê? Porque eu tenho ali, né, uma quantidade de calorias sendo ingeridas maior do que a queima da minha caloria. Então, vou explicar. Os adipócitos, eles têm várias funções, né? Eles protegem o nosso corpo. A gente tem uma camada de gordura para nos aquecer, para nos dar energia, para proteger os nossos órgãos, mas quando ela começa a estar presente no nosso organismo em excesso, a gente começa a ter alguns pontos negativos, e um deles é a gordura localizada. Então, aqui a gente vai se concentrar na parte estética. Então, é dizer o seguinte: vamos imaginar que eu, com o meu tamanho, o meu gasto de caloria basal seja em torno de 1.600, 1.800 calorias mais ou menos, ok? Diariamente. Então, para eu me manter no meu peso, não engordar nem emagrecer, eu preciso o quê? Consumir entre 1.600 e 1.200 calorias por dia. Se eu começo a consumir 2.000, 3.000 calorias, aumentar muito a quantidade de caloria que eu começo a ingerir, o que que vai acontecer, né? E eu continuar tendo o mesmo gasto basal, ou seja, eu não aumentar o meu gasto calórico com um treino, atividade física, se eu mantiver ali o meu gasto calórico entre 1.600 e 1.800 e começar a ingerir 2.000, 2.500, 3.000 calorias, eu vou começar a ter um acúmulo
acúmulo de calorias. O que que acontece com isso, né? Primeiramente, eu começo a ter um fornecimento das minhas calorias para o meu uso diário, para as minhas células, né? E aí, tudo que eu consumo em excesso, uma parte vai para onde? Para os meus músculos em formato de glicogênio, ok? Ok, então já guardei uma parte no meu organismo que eu vou utilizar, outra parte eu coloquei uma reserva nos meus músculos e o restante vai para onde? O restante vai para o fígado. E a partir daí, se eu continuo ingerindo mais caloria, eu começo a ter um acúmulo de gordura. Então, eu começo a ter a minha gordurinha localizada. E não só a gordura localizada, né? A gente começa a engordar como um todo. Nesse processo, eu começo a ter o que nós chamamos de hipertrofia e hiperplasia de adipócitos, que é o quê? O aumento do tamanho do meu adipócito e aumento do número do meu adipócito, ok? Porque o meu adipócito, ele cresce até um determinado limite e depois ele começa a se replicar. Então, eu começo a aumentar o número de adipócitos. E aí eu começo no meu processo de engorda, né? E para combater isso, o que que eu preciso fazer, né? Se eu estou com sobrepeso, se eu estou com gordura localizada, eu preciso fazer o quê? Eliminar uma quantidade adequada, né? De adipócitos, de gordura localizada, na verdade, né? Eu preciso diminuir a quantidade de gordura que está dentro dos meus adipócitos. E eu posso fazer isso através do quê? Eu posso fazer isso através de procedimentos estéticos. Perfeito? Ótimo. E aí nós vamos ouvir, né? Nós vamos trabalhar com aquele conceito que a gente já ouve há muito tempo, que é o quê? Provocar a lipólise. O que que vem a ser lipólise, então, doutora Adriana? É a queima da gordura, como muita gente fala? Não. Lipólise não é a queima da gordura. Lipo é o quê? Gordura. E lise é o quê? Lise é quebra. Então, na verdade, lipólise é a quebra do triglicerídeo que está dentro do adipócito. Então, eu vou quebrar esse triglicerídeo em quê? Em ácido graxo livre e glicerol. Da mesma forma, né, que eles se uniram, porque eles têm um caso de amor, não é verdade? Eu vou gerar o quê? A separação deles. E quando eu gero essa lipólise, né? Quando eu gero essa quebra, o que que acontece? Eu gero o esvaziamento do meu adipócito. É dizer que esses lipídios que estão lá dentro, eles são disponibilizados na corrente sanguínea. Então, é exatamente esse o processo de lipólise. Tudo bem? Doutora Adriana, e o processo de lipogênese, o que que é? É o processo inverso, né? Lipólise eu quebro, eu separo e lipogênese é o quê? É a união dos dois. Então, quando eles se encontram, ácido graxo livre e o glicerol estão passeando pela corrente sanguínea, se encontram e vão formar o triglicerídeo e vão habitar uma das casinhas que são os adipócitos, ok? Então, isso daí é o quê? Lipólise e lipogênese. São os dois mecanismos que nós temos aí quando a gente fala de lipídios de gordura. Perfeito? Ok, entendido isso. Então, como eu vou fazer para lidar, para trabalhar, para eliminar uma gordura localizada? Bom, nós temos então a pressurizada e fármacos que vão trabalhar em cima disso, tá? Mas primeiramente, é muito importante a gente entender, antes de eu entrar aí na questão, né, de como nós vamos tratar, é importante você saber quais são as causas, né? Quais são as causas
que podem levar aí um paciente a ter esse acúmulo de gordura. Então, primeira coisa que eu já dei o exemplo aqui, dieta. Eu aumentar a ingestão de calorias, né? E não aumentar o gasto de calorias. Gente, é simples assim, é uma fórmula matemática. Se eu gasto X, eu consumo X. Se eu quero emagrecer, eu preciso ingerir menos do que eu gasto. Se eu quero aumentar de peso, eu preciso ingerir mais do que eu gasto. É simples assim, é uma conta matemática muito, muito simples. Então, uma das causas, né, em primeiríssimo lugar, é o quê? Dieta e sedentarismo. O paciente ingere demais e faz atividade física de menos. Acumula muito e gasta pouco, ok? Segunda causa é transtorno hormonal. E aí nós temos inúmeros hormônios no corpo humano que podem interferir aí, né? Tanto na lipólise quanto, né, na lipogênese. Então, tanto no acúmulo de gordura quanto na liberação dessa gordura. E aí, quando a gente fala de hormônios, né, nós precisamos estar muito, muito atentos ao nosso paciente. E por isso que eu bato tanto na tecla em relação a uma boa consulta. Porque é na consulta que você vai conhecer a sua paciente. Você vai saber o que ela come, você vai saber se ela é sedentária ou não, né? Se ela pratica atividade física ou não. Você vai saber ali qual é a rotina dela, se é uma paciente que está passando por um momento de estresse muito grande ou não, se é uma paciente que toma medicação, se é uma paciente que fez uma cirurgia há pouco tempo, se tem alguma doença autoimune, se é uma paciente que suplementa ou não. Se é uma paciente que está com transtorno hormonal e às vezes ela nem sabe que está com transtorno hormonal. Às vezes é você nessa consulta que vai desconfiar e vai encaminhá-la para um endócrino. Muitas vezes essa paciente pode estar com o quê? Com uma resistência à insulina. Pode ser que ela esteja com cortisol muito alto. Pode ser que seja uma paciente que não consegue dormir à noite, tem insônia, está extremamente inflamada. Pode ser que seja uma paciente que é aquela que assalta a geladeira à noite, né? A fome começa o quê? A partir das 10 horas da noite, depois que todo mundo vai dormir, e ela fica um pouco mais calma, e aí ela começa a comer. E aí ela acorda, ela não dorme de 1 às 4 da manhã, acorda cansada no dia seguinte. Pode ser que seja uma paciente que esteja com transtorno na tireoide, uma disfunção na tireoide, né? Pode ser que esteja com hipotiroidismo. Então, tudo isso você vai analisar na consulta dela. E sim, se for necessário, você vai solicitar exames. Doutora, mas eu não posso solicitar exames, né? Eu sou esteticista, sou uma profissional da estética que eu não tenho essa habilitação. Tudo bem, então pede para ela o último exame que essa paciente fez. E se ela te disser assim, nossa, o meu último exame deve ter sido há uns 5 anos atrás. Então, é importante, se você detectar, se você desconfiar através do seu bate-papo, da sua consulta, da sua anamnese, se você desconfiar que essa paciente possa estar com algum transtorno hormonal, encaminhe ela para um profissional que possa fazer essa solicitação. Hoje, além do médico, a nutricionista pode fazer essa solicitação, o biomédico pode fazer essa solicitação e outros profissionais da saúde já podem fazer a solicitação de exames. Então, passe aí para uma parceira sua, né, que possa fazer essa solicitação de exames. E se você vir que está tudo bem, perfeito. Se não estiver, você encaminha ela para o profissional adequado para que faça esse tipo de acompanhamento, né? Afinal de contas, nós trabalhamos com saúde estética. Então, nós precisamos entrar com os procedimentos na estética somente em pacientes que estejam 100% saudáveis. E aí entra também a questão da idade, né? Nós mulheres aí passamos por uma montanha russa hormonal, não é verdade? Então a gente tem a questão aí, né, do nosso ciclo menstrual, se é uma paciente que tem um ciclo regular ou não, se ela toma anticoncepcional ou não, se ela faz uso de DIU,
ou não, né? Pode ser uma paciente, por exemplo, que esteja fazendo um tratamento hormonal para engravidar. Pode ser uma mulher que já está acima de 45 anos e que já está entrando num período de pré-menopausa, de 45 a 50 anos. Pode ser que seja uma mulher antes dos 40 anos que esteja com uma menopausa precoce. Olha quantos pontos, gente, eu estou colocando aqui. E por que eu estou colocando isso? Porque todos esses hormônios interferem na lipólise. Todos eles. Muitas vezes você vai realizar um ótimo tratamento, uma técnica excelente, uma ótima mescla e o seu paciente não vai responder. E quando você vai ver, por que a minha paciente não está respondendo? Eu já fiz 5, eu já fiz 10 sessões, eu tenho ótimos resultados quando eu faço essa lipoenzimática com a pressurizada em outras pacientes. Por que essa paciente não está tendo resultado? Às vezes você vai ver a sua paciente está extremamente estressada e com cortisol lá em cima. E se ela está com cortisol alto, ela não vai conseguir ter lipólise com eficiência. Então, tudo isso pode interferir no seu resultado. E você está aqui hoje para aprender isso, né? Para que você seja assertiva desde a hora do diagnóstico, desde a hora da sua consulta, tudo bem? Então, entendemos, né, as causas aí possíveis e o que você precisa investigar. Dito isso, o que você vai ver agora? Como tratar? Então, primeira coisa, eu vou tratar essa paciente com lipolítico. Claro, obviamente, né? Porque gordura localizada é lipolítico. E aí nós vamos entrar aí com uma gama de lipolíticos que nós temos, né? Mas o que é importante? Antes de eu falar sobre o produto, eu quero falar sobre o mecanismo, na verdade, né, sobre a fisiologia de quando você gera a lipólise no organismo. E isso é muito, muito importante, né? Então, olha só, quando eu gero a lipólise no organismo do meu paciente, eu estou fazendo o quê? Quebrando o meu triglicerídeo e disponibilizando ele na minha corrente sanguínea. Tudo bem? Ótimo. Quando acontece isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter ali uma parte desse ácido graxo e desse glicerol que vão ter algumas funções, inclusive funções hormonais, tá? E o restante, ele será metabolizado pelo fígado. E aí que está o grande ponto-chave. Entendam, se eu gero lipólise, eu gerei a queima dessa gordura? Não, eu gerei a quebra dessa gordura. Então, obrigatoriamente, o que eu preciso fazer? Gerar a queima dessa gordura também. E por que isso? Porque se eu simplesmente quebrar o triglicerídeo e deixar o glicerol e o ácido graxo livre andando por aí, lembra que eles têm um caso de amor? Eles vão se reencontrar. E aí o que vai acontecer? Eles vão de novo habitar um adipócito. Pode ser na mesma região ou em outra região, mas você não vai conseguir se livrar daquela gordura localizada. Então, no momento que você gera a lipólise, você precisa beta-oxidar essa gordura, que é queimar essa gordura. E como se faz isso, doutora Adriana? Através de exercício físico. Não tem outra forma. Você precisa gastar mais calorias do que você ingere. E se você está com acúmulo de gordura localizada, acontece que você ingeriu mais do que gastou. Então, no momento que eu realizo a quebra dessa gordura, você precisa oxidar essa gordura através de queima calórica. Você precisa se movimentar. E aí, o que você tem que fazer? Seu paciente tem que realizar um exercício que se chama HIIT, exercício de alta intensidade, né? Exatamente esse que você está pensando, aquele que a gente coloca praticamente os bofes para fora, não é assim que se fala? Aquele que você parece que o coração vai sair pela boca,
que você não aguenta mais, que normalmente é o quê? Uma corrida, subida de escada, um polichinelo, pular corda. Então, é esse exercício que o seu paciente tem que fazer. Se o seu paciente for sedentário, ele vai começar a fazer isso, ele não vai aguentar 5 minutos, 6, 7, 8 minutos no máximo. O que vai acontecer? Vai aumentar o metabolismo dele. E aí ele vai começar a suar e ele vai ficar suando e vai aumentar o metabolismo dele por pelo menos umas 24 horas. É isso que a gente precisa. Se for uma paciente que tem um condicionamento melhor, ela vai conseguir já fazer uma corrida de 15 minutos, de 20 minutos, ok? Não importa o limite do seu paciente, o importa é que ele faça. Eu tenho pacientes que começam a fazer com 5 minutos, polichinelo, pular uma corda, que já estão mortas, mas não importa, é o limite dela. Ela conseguiu ir até ali, no dia seguinte ela vai fazer de novo, e assim ela vai queimando isso. Doutora Adriana, se essa paciente não fizer isso, o que pode acontecer? Se ela não fizer isso, no momento que você libera os lipídios na corrente sanguínea, você tem um aumento das taxas lipídicas, ok? E você começa a levar tudo isso para onde? Para o fígado. Já entendeu isso? Então você começa um processo de sobrecarregar o seu fígado. E isso é muito sério. Por quê? Quando eu começo a levar muita quantidade de gordura para o meu fígado metabolizar e começo a sobrecarregar esse fígado, eu começo a virar uma chavinha que isso pode induzir o meu paciente a uma esteatose hepática, que é aquela patologia onde eu tenho acúmulo de gordura no fígado. E isso não é nada legal. Por isso, nós temos que ter muita responsabilidade quando a gente faz um protocolo para gordura localizada. Quando eu coloco no meu paciente 10, 20 sessões de lipolítico nesse paciente. Porque eu preciso saber se esse paciente está saudável. E quais são as contraindicações? Qual paciente que eu não posso fazer esse tipo de protocolo de forma alguma? Paciente que apresenta, primeiro, dislipidemia. O que é isso, doutora? Dislipidemia é alteração nas taxas lipídicas. Então, você precisa solicitar o último hemograma desse paciente, né? Um hemograma completo, onde vem o que nós chamamos de lipidograma. E lá você vai ler qual é a taxa de colesterol dele, qual é a taxa de triglicerídeos desse paciente. Você vai ver tudo lá, colesterol bom, colesterol ruim, né? HDL, LDL, todas as taxas. Se ele tiver alteração, ele está sofrendo uma dislipidemia. Esse paciente não tem indicação para fazer procedimentos lipolíticos, ok? Ou paciente que já apresenta uma esteatose hepática, já apresenta acúmulo de gordura no fígado. Esse paciente, de longe, não pode passar nem perto de um tratamento lipolítico, porque senão você vai sobrecarregar ainda mais, né? E claro, aí você vai tornar isso daí muito mais grave, essa patologia muito mais grave aí do seu paciente. E a gente sabe que com saúde não se brinca. Ok? Então, eu queria deixar isso muito bem claro. No momento do seu exame físico, né? Como que você vai desconfiar? Primeiro, você precisa ver se essa paciente tem uma dieta adequada, se ela pratica atividade física, até aí tudo bem. Mas, principalmente, você vai tirar a medida do abdômen. Muitos pacientes apresentam, né, uma medida do abdômen muito além do saudável. E aí você já pode, com toda certeza, né, supor que essa paciente apresenta aí uma gordura visceral. Nesse momento, você já tem que automaticamente solicitar os exames ou encaminhar para o profissional habilitado. Tá bom? Então, essa daí é a dica que eu tô te dando no momento da sua consulta, no momento da sua anamnese e do seu exame físico.
como que eu vou saber, né? Além dessa perimetria ser muito, muito além do normal. No momento que você pega essa gordura, né? Essa gordura, se você não conseguir pinçar a gordura, se for um abdômen globoso, tipo de gestante, tanto para homens quanto para mulher, né? Seguramente já é ali uma gordura visceral, tá? E tem pacientes que enganam, porque tem paciente que tem as duas. Ela tem o abdômen globoso e também tem a gordura superficial, que você vai conseguir pinçar. Então, use esses dois parâmetros, né? A circunferência abdominal aumentada e também a questão do abdômen globoso, tá bom? Então, isso daí são dicas de contraindicação e você tem que estar muito atenta com isso daí, tá? Como tratar? Agora sim, vamos entrar, né, na parte de como eu vou tratar essa minha paciente. Então, primeiramente, nós vamos entrar com o quê? Nós vamos entrar com lipolítico, né? Tratamento lipolítico através da pressurizada. E aí você vai entender como que age, então, o meu lipolítico, né? Qual é a farmacodinâmica, a farmacocinética dele? Qual é o tempo de ação dele? Como que ele se comporta no organismo? Como que esse organismo vai responder fisiologicamente? Então, eu tenho lá o meu adipócito, que você já entendeu como é que é essa célula, né? E na membrana dele nós temos sítios de ligações. E aí nós temos o sítio alfa-adrenérgico e beta-adrenérgico, tudo bem? E aí nós temos o seguinte tipo de ligação. Quando eu injeto um lipolítico, ele vai ter ali um mecanismo de ação onde ele vai se ligar nesses sítios de ligação. É como se fosse chave e fechadura. Então, imagina que esse sítio alfa e beta adrenérgico, que estão localizados na membrana do meu adipócito, tá? Eles são duas fechaduras. E quando eu venho com o meu fármaco é uma molécula onde ela vai ser a chave e ela vai se encaixar exatamente aí nessas duas fechaduras e vão realizar o quê? Uma comunicação bioquímica. Um desses sítios, né, adrenérgicos, ele é responsável por quê? Por ativar a lipólise, que você já sabe o que que é. E o outro é responsável pela lipogênese, que você também já sabe o que que é. Então, o que que o meu fármaco vai fazer? Ele vai ativar a lipólise e vai inibir a lipogênese. Ok? Imagine uma piscina cheia d'água. Eu vou lá, abro o ralo e desligo a torneira da mangueira. O que que vai acontecer? Se eu estou com o ralo aberto e a mangueira desligada, ralo aberto, a minha piscina vai esvaziar. E a torneira fechada vai acontecer o quê? Não vai entrar água. Então, a minha piscina vai ficar o quê? Vazia. É exatamente isso que vai acontecer com o adipócito. O adipócito vai esvaziar. E dessa forma, você está tirando a gordura localizada daquela região. Lindo demais a fisiologia, não é? Só que não adianta nada você tirar ali a gordura de dentro do adipócito e você não fazer o quê? Não beta-oxidar essa gordura. Não queimar essa gordura, né? Porque essa gordura começa indo ali, ela vai para o fígado, começa a sobrecarregar, mas no meio do caminho, o que é que você faz? Você pratica atividade física e aí você gera, através dessa gordura, o quê? Energia. E aí é lindo de se ver, porque você vai queimar essa gordura e começar a realmente perder essa gordura localizada. Incrível, né? Mas tem um segredinho aí que você precisa associar, e aí começam que as associações. Então já entendi tudo, doutora Adriana, já entendi que eu aumento de peso quando eu ingiro mais, né? Calorias do que eu gasto. Já entendi que o lipolítico vai quebrar, mas eu preciso beta-oxidar. Legal. Agora, nosso organismo é extremamente inteligente. Então, olha só. Para eu pegar uma gordura e fazer dela uma energia, ela precisa passar por um processo que chama gliconeogênese, tá? Que é transformar a minha gordura em energia. Qual
Qual é a substância que vira energia mais rapidamente? É quem? O açúcar, glicose, ou também conhecido como carboidrato, né? Que vira glicose rapidamente. Então, presta atenção. Eu tenho aqui, olha, aqui é a gordura, tá? Aqui é a gordura, perdão, aqui é a energia. Imagina que aqui é a energia. Isso aqui é uma energia. Aqui tá o carboidrato e aqui tá a gordura. Para eu chegar aqui, para eu me transformar em energia, se eu sou carboidrato, eu faço só isso, ó, puf, um pulinho só, puf, virei energia, tá? Eu sou açúcar, ou glicose, ou carboidrato. Eu dou um pulinho só, puf, eu viro energia. Se eu sou gordura, eu tenho que fazer assim, ó, sair daqui onde eu tô, e é pesado, sair daqui, puf, me transformo em glicose. E daqui, puf, eu me transformo em energia. É um espaço maior, é mais trabalho. E o nosso corpo é extremamente inteligente. Então, se eu estou precisando de energia, meu combustível aqui está acabando, né? Eu tenho gordura aqui. Ah, mas apareceu um carboidrato aqui que é mais rápido. O que eu vou fazer? O organismo ele vai ter trabalho de pegar essa gordura e transformar em energia, ou ele já vai direto através do carboidrato e transformar em energia? Claro que ele vai seguir a lei de menor esforço. Ele vai pegar o carboidrato e vai transformar em energia. E o que vai acontecer com essa gordura? Vai ser armazenada de novo. E você não vai se livrar da gordura localizada. Então, como que eu resolvo essa equação? Eu fecho a boca para o carboidrato. Então, no momento que o meu organismo precisar da energia, eu não tenho carboidrato. Então, o que ele vai ser obrigado a fazer? Transformar a minha gordura em energia. Ok? Ele vai precisar transformar a minha gordura em glicose e daí em energia. E aí eu queimo gordura. Como que eu faço isso? O paciente começou a fazer o tratamento lipolítico, ele precisa ter uma dieta adequada. Diminuir carboidrato, cortar açúcar simples, cortar carboidrato simples proveniente de farinha branca, pão, macarrão, arroz, o bolinho, a balinha, o docinho, o refrigerante, a batata frita, tudo isso ele tem que cortar. E ele tem que consumir o quê? Carboidratos complexos, né? Mais legumes, verduras, bastante proteína, uma ingestão correta de água, e aí dessa forma você consegue equilibrar. Doutora Adriana, mas eu não sou nutricionista. Eu também não sou. Você pode orientar o seu paciente. Agora, se você sentir que a sua paciente realmente não domina nada e ela precisa de um acompanhamento nutricional, ela precisa que uma profissional, né, monte para ela um menu adequado, um cardápio adequado, você vai encaminhar ela para sua nutricionista. Tudo bem? Se não, você pode dar essas orientações para sua paciente. Além disso, você já entendeu que ela precisa associar ao exercício HIIT, senão não vai valer de nada ela terminar suas aplicações e ela ir para casa assistir a sessão da tarde comendo uma pipoquinha. Não vai funcionar, tá bom? Segundo, bem importante. Se ela não puder fazer exercício HIIT por algum motivo, pode utilizar plataforma pressurizada. Sim. Oh, perdão. Ai, muito legal, né? Vamos lá. Ela pode utilizar a plataforma vibratória. Gente, a plataforma pressurizada é tão visceral na minha vida. É muito amor por essa plataforma pressurizada. Vamos lá. Você pode utilizar a plataforma vibratória, que ela também vai queimar calorias de acordo, né? Às vezes alguma paciente que tem problema no ombro, tem problema no joelho, enfim, não pode fazer um treino dessa forma, plataforma vibratória, tá bom? Então é exatamente isso. Agora, quais as associações que eu posso fazer, doutora Adriana? Então vamos lá para as associações explosivas no caso de gordura localizada, tá? Você pode utilizar
tudo que vai te ajudar a gerar lipólise. E aí eu estou falando do quê, né? Eu estou falando de ultrassom, estou falando de lipocavitação, estou falando de radiofrequência que também gera lipólise e algumas outras correntes, né, que também geram lipólise, gente. Então entendam, né? Se eu vou fazer lá o meu protocolo de lipólise, eu devo associar com algo que vai me ajudar a gerar lipólise. Professora, eu posso associar com criolipólise, que não gera a lipólise, mas gera a necrose? Pode, a associação também é muito bem-vinda, né? Porque afinal de contas, ela também vai gerar aí uma eliminação não só da gordura, mas também dos adipócitos através da necrose. Então, tá entendido isso, né? Não adianta, por exemplo, você fazer uma associação de aplicação de pressurizada com o lipolítico e querer fazer uma outra associação, por exemplo, que não tem nada a ver. Ah, eu vou fazer então uma associação de pump, eu vou fazer uma associação de ventosa. Não, não vai funcionar. Por quê? Porque precisa estar de acordo com o que você quer, né? Então, o ultrassom vai emitir o quê? Ele vai emitir ondas mecânicas que geram, além de outros benefícios, também gera a lipólise. A cavitação, a mesma coisa, ela começa a gerar uma movimentação, ondas mecânicas, onde elas provocam o quê? Ali, né, o atrito entre as células e sim vão gerar ali, né, lipólise. Em algumas cavitações, dependendo inclusive da frequência, gente, né? E aí cada um conhece o seu equipamento, ela pode gerar inclusive necrose também, tá? A radiofrequência, ela gera o quê? Uma lesão térmica, então ela gera a lipólise também e outras correntes também que geram lipólise, tá? Mas o mais importante é que você entendeu toda a fisiopatologia, tanto da disfunção e como que é fisiologicamente o processo, né, da lipólise e tudo que você precisa indicar como associação, que é o quê? A dieta adequada, o treino para você beta-oxidar e dessa forma você vai evitar qualquer tipo de intercorrência, como aí, né, a indução a uma esteatose hepática, a indução a um aumento aí, né, das taxas lipídicas no seu paciente, né, e levar esse paciente aí a alguma patologia mais séria. Lembrando que todo esse protocolo aqui é muito importante você aplicar somente em pacientes saudáveis. Não deixar de fora nunca a atividade física, porque você já entendeu que se essa gordura não for oxidada, essa paciente terá sobrecarga. Então, isso daí é o mais importante. E sobre as associações, você também já entendeu que nós temos que fazer associações que vão potencializar a lipólise, ok? Bom, fechamos então o assunto da gordura localizada. E agora a gente vai entrar no assunto de flacidez, né? E da mesma forma vamos entender o que é flacidez, o que é essa disfunção. Bom, flacidez é quando eu tenho o quê? Quando eu começo a ter um déficit das minhas proteínas estruturais, né? Quando eu começo a ter alteração das minhas fibras de colágeno, de elastina, eu começo a ter ali, né, uma diminuição da minha espessura dérmica, eu começo a ter ali falta de ácido hialurônico endógeno, eu começo a ter uma senescência celular do meu fibroblasto, aquele fibroblasto ele começa já a envelhecer, ele já não é mais potente, ele já não é aquela fabriquinha de colágeno que gera colágeno rapidamente, e isso começa a acontecer quando, né? Isso começa a acontecer a partir dos 25 anos. E aí, com o aumento da idade cronológica, começa a ter a diminuição da produção desse colágeno e, obviamente, a gente começa a ter aí, né, o aumento
o aparecimento, a manifestação da disfunção flacidez. Quais são as causas dela, independentemente do envelhecimento? Ela pode aparecer quando a gente tem o quê? Um emagrecimento muito forte, né? De moderado a severo rapidamente. E aí pode acontecer em pacientes jovens, por exemplo, uma paciente que fez uma bariátrica, que emagreceu 20, 30 quilos, ou um paciente que emagreceu rapidamente 15 quilos, né? 10, 15 quilos. Pode acontecer pós-gravidez, gente. Uma gestação que uma paciente, por exemplo, aumentou 20, 25 quilos muito rapidamente durante 9 meses e aí emagreceu. Pode ser gerada através de uma dieta com deficiência, com baixa ingestão de proteína. E por quê? Porque a proteína, ela é que gera o quê? Os nossos músculos. Quando a gente vai fazer, né, geração de músculo, geração de colágeno, o que que eu preciso? Eu preciso de matéria-prima. E se o meu colágeno é uma proteína, eu preciso de quê? De aminoácidos, de peptídeos, de aminoácido, de consumir proteína. Se eu tenho uma alimentação pobre em proteínas, em aminoácidos, obviamente que eu vou ter a manifestação de uma flacidez tissular, e aqui a gente está falando de flacidez tissular de pele, né? Muito mais rapidamente. A rotina da minha paciente também interfere bastante. Se é uma paciente, por exemplo, que vive se expondo ao sol, sabemos que os raios UVs são bons para a nossa saúde, sim, são, mas com limite, né? Sintetiza vitamina D, sim, mas é 10, 15 minutos ao dia. Não é aquela paciente que fica lá se expondo ao sol diariamente. Por quê? Porque ela vai ter uma quebra desse colágeno e vai ter um fotoenvelhecimento. Ou mesmo uma paciente, né, que tem uma rotina muito desregrada, por exemplo, uma paciente que dorme pouco ou que trabalha em turnos noturnos. A gente nota, né, como essas pessoas, por exemplo, que fazem plantão, que trabalham à noite, que trocam o dia pela noite, como elas envelhecem mais rapidamente. A hidratação é outro ponto bem, bem importante. A gente sabe que tem paciente que não toma água. Malemar toma 1, 2 copos de água por dia. E muitas vezes nós nos pegamos assim, né? Outro dia mesmo eu estava com dor de cabeça, aí eu cheguei, estava conversando com uma pessoa, gente, eu estou com uma dor de cabeça desde o início do dia. E aí essa pessoa virou para assim, Adriana, você já tomou água hoje? E aí eu falei, meu Deus, eu não tomei água hoje. Já era 2 horas da tarde, eu ainda não tinha tomado água. Porque eu estava na clínica, estava com ar-condicionado forte e não sentia sede, né? Porque estava no friozinho e não sentia sede. Então, comecei a tomar água, melhorei. Então, a hidratação é muito importante também, né? E claro, aí a gente tem a questão também do tabaco. Muitos fumantes vão ter aí flacidez mais precocemente. Por quê? Porque, gente, o cigarro, né, a fumaça do cigarro, a nicotina provoca o quê? Uma vasoconstrição. Quando eu tenho uma vasoconstrição, eu não tenho fluxo sanguíneo. Se eu não tenho fluxo sanguíneo, eu perco oxigenação, perco aporte de nutrientes e aí eu começo a ter o quê? Uma pele mais desnutrida, uma pele com menos oxigênio e, obviamente, eu não tenho células funcionando, né, com eficiência nesta região. Entendido, doutor. Agora, como tratar? Como eu devo tratar? Primeiramente, nós vamos fazer a aplicação com a pressurizada de ativos eutróficos. O que são ativos eutróficos? São ativos que vão atuar na nutrição e no rejuvenescimento desta pele. E aí vocês podem utilizar, né, inúmeros, inúmeros. A gente tem desde os conhecidos Demai, Rafirmine, fatores de crescimento, vitaminas, aminoácidos que são muito bons, né? Então nós temos toda uma gama, silício orgânico, coenzima, temos inúmeros, dezenas, centenas aí de ativos muito, muito bons para isso, ok? Agora, nós também temos um outro ativo que é muito utilizado, que é excelente, que são os bioestimuladores à base de biopolímeros. E aí eu estou falando, atualmente nós temos 2 incríveis e consagrados no mundo, que é
o ácido L-polilático e a hidroxiapatita de cálcio, né? E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse ativo, tá bom? Quando nós falamos, então, de eutróficos, nós estamos falando sobre ativos que são nutrientes dessa pele, que vão ajudar, né, na regeneração dessa pele, no envelhecimento, vitaminas e aminoácidos. Essa entrega é feita onde? Na minha camada dérmica, onde está localizado ali o meu fibroblasto, obviamente. Agora, quando eu falo de bioestimuladores de colágeno, à base de biopolímeros, eu estou falando de um produto que vai provocar, uma substância que vai provocar uma lesão na minha pele. Ela vai provocar um processo inflamatório. Diferentemente dos eutróficos, ela deve ser aplicada no meu tecido subcutâneo. E ali ela vai gerar um processo inflamatório subclínico, que a gente chama. O que significa isso? Que não vai ter a presença dos sinais flogísticos, edema, rubor, dor e calor. Não vai ter. Ou seja, é como se não existisse esse processo inflamatório, de tão baixinho que ele é. O nosso sistema imunológico dá conta dele perfeitamente. E através desse processo inflamatório, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, o que que vai fazer? Ele começa a estimular o processo de produção de colágeno. Tudo bem? Aí é que entra o quê? As associações poderosíssimas. Muita gente gosta de associar alguns tipos de equipamento e alguns tipos de procedimento quando a gente fala de flacidez. Então, vou dar aqui alguns exemplos, né? Vamos imaginar que eu faça um bioestimulador de colágeno e o que que eu vou associar? Eu vou associar radiofrequência, porque a radiofrequência é excelente para flacidez. Sim ou não? Sim, a radiofrequência é fantástica para flacidez, mas e o mecanismo de ação dela? Qual é o mecanismo de ação da radiofrequência? O mecanismo de ação da radiofrequência é gerar uma lesão térmica no meu paciente, porque eu começo a aplicar e começo o quê? Um aumento de temperatura, dependendo da sua máquina, se for uma criofrequência, por exemplo, ela pode chegar até 60 graus centígrados, 65, né? Eu provoco uma lesão térmica. E aí vai gerar o quê? Um processo inflamatório que vai fazer o quê? Vai estimular o meu fibroblasto a trabalhar. Interessante isso, doutora. Mas vamos pensar melhor? Você acabou de me dizer que o bioestimulador de colágeno já é um ativo que vai gerar um processo inflamatório. E aí eu venho com a radiofrequência e gero outro processo inflamatório. Claro, por mecanismos diferentes. Um é injetável, o outro é por lesão térmica. Mas gerou processo inflamatório. Qual vai ser a resposta do meu organismo? E aí é que está o grande segredo. Quando você gera um processo inflamatório subclínico, você está passando uma informação para o seu organismo que você quer gerar um colágeno de regeneração. Então, ele vai gerar um colágeno pouco a pouco, devagar, tranquilamente. Por isso que o resultado de um bioestimulador de colágeno é a partir de 30, 60, 90 dias. Agora, se depois de 15 dias, depois de 30 dias que você faz o bioestimulador de colágeno, você vem e coloca lá uma rádio ou uma criofrequência, você está gerando outra lesão, certo? Então hoje eu fiz o bioestimulador, daqui 15 dias eu vou fazer a radiofrequência. E eu estou gerando uma outra lesão. O que o meu organismo vai entender? Que, opa, tem um acidente aí de percurso. Então, se eu estou tendo uma outra lesão, a informação é o quê? Organismo, precisamos correr, precisamos produzir mais colágeno, porque algo está acontecendo. A gente precisa cicatrizar essa lesão o mais rápido possível. E aí o seu fibroblasto entra em modo de emergência.
Ele vai começar a gerar colágeno, a produzir colágeno rapidamente, e aí você entra numa classificação de colágeno emergencial ou tecido cicatricial. E não é isso que nós queremos. Nós queremos um colágeno de regeneração. E é por isso que muitas vezes acontece isso, por exemplo, num pós-operatório de cirurgia plástica, de lipoaspiração, principalmente. Porque muitas vezes o próprio paciente já tem um processo de cicatrização rápido e ainda é colocado ali uma eletroterapia que gera uma indução mais rápida ainda. E aí o organismo começa a gerar o quê? Fibrose, tecido cicatricial. Então, muito cuidado com esse tipo de associação. Por isso que você tem que entender o mecanismo, tanto do que você está injetando, quanto do que você está associando. Então, no caso, se eu injetei um bioestimulador que já vai gerar um processo inflamatório, a última coisa que eu posso fazer é associar um outro equipamento que vai gerar outro processo inflamatório. Então, nesse caso, esqueça radiofrequência, criofrequência, laser, nada que vá gerar lesão térmica ou qualquer outro tipo de lesão, nem microagulhamento, ok? Nesse caso, então, doutora, qual é a associação que eu posso fazer? Pode fazer, por exemplo, associação de um NCT. Você pode, depois de 30 dias, fazer um skin booster com NCT. O que é isso? Uma mescla à base de pool de aminoácidos e vitaminas. Por quê? Porque você está entregando matéria-prima para o seu fibroblasto, que está sendo estimulado através de um processo inflamatório, você está entregando matéria-prima para que ele produza proteína, para que ele produza colágeno e elastina. Olha que lindo quando a gente entende o processo fisiológico e entende a farmacologia. Então, se você aplicar um bioestimulador, depois de 30 dias, você faça aí a associação com o NCT. Você vai entregar um pool de aminoácidos para essa pele e vai ser incrível. Como eu faço isso? Pressurizada. Skin booster de pressurizada. Vai fazer toda a entrega em toda a face. Então, você vai estar dando matéria-prima para o seu fibroblasto gerar colágeno, porque ele já está sendo induzido ainda. E muito cuidado com a idade do seu paciente. Muitas vezes você vai fazer um bioestimulador numa paciente 60 a mais, por exemplo, uma paciente que já não tem praticamente nada naquela pele, naquele organismo, para que ela possa gerar colágeno. Uma paciente que está ali, olha, com os níveis muito baixos e ainda não tem uma suplementação, não tem uma boa alimentação. Então, cuidado. Quando você for colocar bioestimulador de colágeno no meu paciente, 60 a mais, sempre prepare a pele antes com o NCT e faça essa manutenção, né? Essa associação do bioestimulador com o NCT. Dessa forma, sim, você vai conseguir ter bons resultados, tá? Não só o NCT, mas também o ácido hialurônico não reticulado, porque você vai entregar também o quê? Hidratação. Muita informação, não é, gente? Mas é assim que a gente aprende, tá? E quando eu falo de eutróficos, né? E os eutróficos, doutora Adriana? Com o que eu posso associar? Vamos imaginar que eu não utilizei, então, um bioestimulador de colágeno, mas eu sim fiz uma mescla ali para flacidez, à base de eutróficos, de vitaminas, de pool de aminoácidos. O que eu posso associar? Nesse caso, sim, você pode associar criofrequência, radiofrequência. Por quê? Porque você está entregando ali nutrientes. Você não está gerando um processo inflamatório. Então, nesse caso, você pode sim gerar uma lesão térmica, um processo inflamatório através da radiofrequência, da criofrequência e associar com a aplicação com o Skin Booster à base de eutróficos, né? A sua mescla de eutróficos, você pode fazer essas aplicações e associar com esse tipo de eletroterapia. Por quê? Porque a lesão térmica que você está provocando um processo inflamatório, ela está sendo nutrida por esses ativos. Maravilhoso, né? E dessa forma, você entendendo esse raciocínio clínico, você sabendo a técnica de aplicação,
intervalos, saber identificar essa pele, fazer o seu diagnóstico correto, você vai ter resultados que vão explodir. Você vai ter resultados eficientes, resultados mais rápidos, você vai trazer muito mais pacientes, porque quando a sua paciente tem resultados, as outras pessoas notam, tanto na gordura quanto no rejuvenescimento, né? E claro que tudo isso vai fazer você aumentar drasticamente aí o seu resultado e te aproximar cada vez mais dos seus 20 mil reais em 30 dias de faturamento. Gostou desse podcast? Escreve aqui embaixo para mim nos comentários. Quero saber o que você achou, quero saber quais são as associações que você faz e o que você não sabia. E aproveita o seguinte, coloca aqui também se você tem sugestões para um próximo podcast que você gostaria que eu fizesse. Coloca aqui, doutora Adriana, gostaria de esse tema num próximo podcast que eu vou ler e sim, vamos colocar aí na nossa lista de pautas, tá bom? É isso aí, o nosso podcast Pressurizada ficou por aqui. Um grande beijo para você e eu te espero, claro, no nosso próximo episódio. Um beijo e até lá.